E aí, bem-vindo de volta ao canal, ou bem-vindo ao canal se você está chegando agora. E o vídeo de hoje tá fenomenal, inclusive é um dos que eu mais vou gostar de gravar. Caraca, é o Lourenço, velho. Putz, vou adorar falar disso. Calma, segura a empolgação. Mas antes de tudo, o Instagram da XPIS, segue lá, já comecei a publicar algumas coisinhas sobre programação, então tem bastante coisa lá que tá por acontecer ainda e também vou fazer recomendações de lugares interessantes para vocês visitarem. Então faz o seguinte, pausa esse vídeo, vai lá no Instagram, que é @agendaxpis, às vezes até colocar como melhor amigo lá, tal, para você poder ter uma experiência de visualizar sempre em prioridade. E a partir de agora vai ter bastante coisa lá, então é só seguir. Mas vamos lá, que eu tô hiper empolgado para fazer esse vídeo, porque apesar de ser uma exposição, né, eu falo apesar porque eu sou muito chato para exposições, né, eu sempre acabo tendo a impressão de que é o filho de algum burguês que estudou artes, porque não tinha nenhuma outra habilidade, mas também não tem habilidade artística, então ele não é um artista, mas o pai dele tem muita influência, e por conta disso ele consegue pegar e colocar uma exposição no Centro Cultural de São Paulo, onde ele prende um ferro num pregador e isso acaba se tornando arte. Bem, já deu pra entender o quanto eu sou chato avaliando essas exposições, mas, putz, Lourenço Mutarelli, cara, é sensacional. O Sesc Pompeia tem essa habilidade de fazer coisas sensacionais, então... E assim, eu achei a exposição maravilhosa, até mesmo porque eu sou o público dessa exposição. Então, assim, são pessoas que gostam de quadrinhos, são pessoas que gostam de literatura nacional, são pessoas que gostam de coisas bastante diferentonas, estranhas, que incomoda a mente, sabe? Que faz você pensar sempre de uma forma diferente. E quem é Lourenço Mutarelli? Bem, ele é ator, quadrinista, romancista, assim, ele é um multiartista, recebeu vários prêmios e, inclusive, como quadrinista, que ele foi durante muito tempo, escreveu Diomedes, né, que, putz, foi uma obra que foi uma passagem do quadrinho para a literatura, né, na trajetória dele, até mesmo porque durante o quadrinho Diomedes é interessante que você começa a ver que o diálogo ele começa a ficar muito mais extenso ao longo da história. Então o quadrinho geralmente tem uma caracterização de ter frases curtas. E o Diomedes ele foi começando a ter muito mais blocos de textos do que quadrinho em si. Nos anos 80 ele tentou até publicar em algumas mídias os quadrinhos que ele fazia, só que as pessoas acabavam considerando o que ele fazia muito estranho e não aceitavam muito o trabalho dele. E ele também atuou em O Cheiro do Ralo, que é uma obra dele também, inclusive talvez a mais popular, digamos assim, e inclusive é um filme estrelado pelo Selton Mello, putz, então assim, não é qualquer coisa. E eu tive a oportunidade de conhecer o Lourenço Mutarelli numa palestra que ele deu na Biblioteca de São Paulo em 2010, então desde lá eu já leio ele, inclusive tenho o autógrafo dele. Inclusive, para quem não sabe, meu nome é Diego Lourenço, né, de Paula Lima. Né, me apresento como Diego Lima, mas sou aí com muito prazer um charazaço dele. Então, desde lá, poxa, eu sou apaixonado pelos trabalhos dele. E além do Cheiro do Ralo, eu também tive a oportunidade de ler A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa. Esse livro, particularmente, ele foi um tanto quanto instigante, digamos assim. Para ser muito breve, no final do livro, quando eu vi uma imagem, eu tive que parar o que eu estava fazendo, tive que parar de ler. E eu só lembro de eu jogando o livro para o lado, ficando em pé e andando pela casa porque eu tinha ficado com falta de ar. Eu tinha ficado com uma tontura que eu tinha a sensação que eu ia desmaiar. Bem, esse é o tipo de pessoa que a gente está falando, né? Esse é o tipo de impacto que o Lourenço causa. E no final de 2018 eu participei do programa Arte em um Contexto, que ele foi um entrevistado. E, bem, um dos momentos lá eu vi ele parado e falei, vou questionar ele sobre o livro, né? Então eu cheguei, comecei a conversar com ele e eu falei, cara, o que acontece no Arte de Produzir Efeitos Sem Causa? E olha que história interessante ele contou. Ele tem uma biblioteca com uns livros perturbadores com imagens perturbadoras. E aí ele apresentou vários livros para alguns dos sobrinhos dele
e ele pediu para que eles apontassem separadamente, né, qual que era a imagem mais perturbadora, e foi unânime, assim. Então, todos eles definiram essa imagem como perturbadora. E aí eu consegui entender um pouco melhor por que eu tinha me sentido tanto assim. E assim, falando desse jeito, parece, né, que é a pessoa mais sombria do mundo. Mas, meu, presta atenção na fofura desse cara. E assim, falando da mostra agora, né? São 147 obras, né, do Lourenço Mutarelli. E inclusive algumas são até inéditas. Tem um painel sobre o novo livro dele, que é O Filho Mais Velho de Deus. E na mostra você vai ter acesso a vários tipos de obras do autor. Então você vai ter tela, colagem, você vai ter reprodução dos cadernos dele, você vai ter os desenhos, claro. E desses cadernos vão estar disponíveis 21 deles, inclusive. E também na entrada da exposição, assim, alguns quadrinhos, você já tem acesso por meio de gavetas iluminadas. Putz, um negócio assim que você lê com uma perspectiva totalmente diferente, com muito mais profundidade e com, né, um ar totalmente moderno. Assim, também você vai ter acesso a todos os livros já publicados por ele, você também tem acesso a trechos dos filmes que ele participou, então você vai poder assistir e putz, ver aí um pouquinho dele atuando também já na mostra. Também ainda nessa mostra vai poder ver um documentário sobre a vida dele, então se você quiser parar e assistir, lá conta bastante sobre a vida do Lourenço Mutarelli, que é super interessante. Mas assim, se tem uma coisa que me impactou bastante nessa exposição, foram as máscaras, que elas foram produzidas em papel machê pelo Joaquim Almeida, e foram pintadas pelo próprio Lourenço Mutarelli. E elas têm uma peculiaridade que só você se intimizando da obra para poder descobrir. Então, dentro do olho de cada máscara, você tem a experiência de assistir a algum quadrinho, alguma ilustração que ele tenha feito. E olha que interessante, até mesmo essa experiência de olhar dentro do olho da máscara e enxergar algo dentro dela é simbólico, porque essas máscaras elas foram inspiradas nas obras, né, nos desenhos do Lourenço dos últimos 10 anos. E são desenhos que dialogam com o inconsciente, né, em relação à perturbação, em relação a desejos ocultos. Então é algo para você realmente experienciar se questionando. E entrando no espaço da mostra, à direita, você tem acesso a uma parte da exposição que eu quase não consegui ver. Então, cuidado para você não perder essa parte da exposição, que é uma das mais legais. E uma das coisas mais interessantes que aconteceu foi... isso até mesmo no conceito de experiência, né? Quando você está completamente disposto para se entregar numa experiência, o mundo ele acaba se desdobrando ao seu favor. Uma atendente do Sesc, ela veio conversar comigo, falou, nossa, você tá aí há bastante tempo, tirando bastante foto, gravando, vendo mais de uma vez as mesmas coisas e tal. Eu falei, poxa, tenho bastante afinidade com o trabalho do Lourenço, gosto muito dele, já li O Cheiro do Ralo, A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa. Eu falei, já li o Natimorto, já li o Diomedes. Eu falei, poxa, esses dois eu não li ainda. Então a gente começou a fazer uma troca de referências muito interessante. E por isso que visitar São Paulo é tão importante, porque você já está aqui, né? Ou se você veio visitar, etc., São Paulo, você tem essa oportunidade de ir muito mais do que em shoppings, não é mesmo? E para finalizar, lembra, segue a XPs no Instagram, lá eu vou publicar bastante coisas sobre, né, próximos eventos. Também não deixa de curtir a página do Facebook, seguir no Twitter. Se você acredita que essa exposição vai fazer sentido para alguma pessoa, manda para ela. Também ajuda as outras pessoas a ter uma nova experiência da cidade de São Paulo. Então publica no seu status do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, enfim. Purifica essa experiência que você está tendo, porque as pessoas vão se tornar muito gratas, pode ter certeza. Certo? Muito obrigado por você estar aqui comigo mais uma vez. Espero o próximo vídeo, porque o próximo vídeo tá, assim, espetacular. Inclusive é um dos lugares que eu mais gosto de ir em São Paulo. E meus domingos são reservados para isso, já fui algumas vezes lá. Então, assim, você não perde por esperar. Beleza? Valeu!